Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência então na nossa aula de FD. Primeiro, eu gostaria de lembrar que a gente tem um fórum aberto para discussão sobre as propostas de trabalho final de vocês. Por enquanto, só uma equipe colocou lá qual o projeto pretende fazer, que foi a Lara. Eu vou estar dando algumas ideias e discutindo em específico com a equipe dela, né? Eu gostaria que vocês procurassem conversar e tentar propor alguma coisa nessa semana, né? É muito importante que vocês já tenham um projeto alinhado para que eu possa estar ajudando a, a desenvolver, né? Ajudando a vocês organizarem esse projeto, certo? Porque é um projeto que ele é bastante extenso, né? Ele é o mais importante para a nossa disciplina, então, dessa forma, é necessário que vocês já comecem a pesquisar e discutir essas ideias. Inclusive, porque após eu concluir esta revisão, né, sobre as apresentações, que na verdade algumas já foram até apresentadas em sala, eu vou começar a fazer alguns exercícios com o Click, né, que é o nosso software para desenvolvimento da disciplina. Então, o Click, ele é um software gratuito, tá? É, eu vou colocar ali no Moodle também um roteiro para instalação dele. Não tem licença, então todo mundo pode instalar e é um software extremamente leve. Então a gente vai conseguir desenvolver as aulas através desse, as aulas práticas utilizando esse software, tá? Que é o mesmo, na verdade, que a gente tem no laboratório. Então não teremos problemas em relação a isso. Essas aulas, elas serão aulas que serão síncronas, né? Ou seja, a ideia é que eu passe um exercício para vocês e auxilie vocês em desenvolver, né? Então, é interessante vocês já se programarem para no mês que vem a gente ter essas aulas síncronas, que vão ser aulas práticas. E por que, reforçando, por que é importante o projeto de já ter alinhado um projeto para que vocês desenvolvam na disciplina? É importante porque quando a gente fizer essas aulas práticas, que eu vou estar passando alguns exercícios, eu vou estar podendo ajudar especificamente cada equipe com a necessidade que a equipe tem em relação ao projeto. Então, eu quero fazer a automação de uma linha industrial, então eu já vou colocar ah, alguns pontos importantes que devem ser tomados os cuidados para fazer essa automação com relação à utilização desse controlador lógico. Eu quero fazer uma automação para uma residência. Então, os exemplos eu vou procurar estar trabalhando muito em cima das propostas, dos projetos de vocês para ajudar realmente, né? E vocês terem uma ideia mais clara do que vocês querem fazer. Então, o fórum vai continuar aberto, eu vou deixar ele por bastante tempo, para que a gente possa alinhar com todo mundo quem serão as equipes. Então, é interessante que vocês façam em equipes, né? Porque é, é um trabalho que ele vai exigir bastante de vocês, é um trabalho bastante extenso. Já tive outras equipes que desenvolveram trabalhos com 50 páginas, né? Com os projetos. Então, trabalhar em dois ou em três, ou até em quatro, que é o nosso máximo, é bastante interessante para que dê para separar as atividades. De todo modo, se tiver alguma dificuldade em conectividade ou preferir fazer sozinho, também existe essa possibilidade, tá? Não recomendo, mas não tem problema se alguém quiser fazer sozinho. Então, para fechar, né, essa primeira fala, pessoal, procurem propor esses projetos. Vai ser muito importante que quando a gente começa a fazer as aulas práticas, todos os projetos já estejam alinhados, para que vocês possam desenvolver e dê tempo para que a gente consiga fazer ele da forma que eu gostaria, né? Que seria um projeto completo, né, com todos aqueles pontos que eu considerei, coloquei ali no nosso plano de ensino, que serão avaliativos. Tá certo? Então, bom, inicialmente é isso. Então, o nosso fórum vai continuar sendo o fórum da discussão dos projetos. Eu vou fazer comentários ali, vou trocar umas ideias com vocês dentro do fórum no Moodle, que é a nossa plataforma oficial, e a gente dá sequência na aula de hoje, continuando a apresentação da semana passada.
Na semana passada, a gente entrou nesse slide que eu vou falar, vou trabalhar um pouco com ele novamente. Por que que a gente parou nesse slide? Porque esse slide é muito importante, que começa a falar da linguagem ladder, né? Linguagem ladder é uma linguagem que é extremamente utilizada dentro dos controladores lógicos programáveis, dos CLPs, e por isso a gente vai estar estudando ela, né, na disciplina. E as nossas práticas também vão ser baseadas em cima dessa lógica, dessa linguagem. Então vamos lá. Para a programação do PLC, ou CLP em português, se cria uma inteligência, entre aspas, né, do CLP. É preciso termos como ferramenta uma linguagem que seja elegível para o programador e lógica para o equipamento. A primeira linguagem criada para a programação do PLC foi o ladder. Por que que essa linguagem, voltando, né, aquele conceito, por que que essa linguagem ela está sendo muito utilizada, é a principal linguagem de programação de CLPs? Porque quando a gente começar a trabalhar com a linguagem, vocês vão perceber que ela é uma linguagem gráfica, né, através de blocos, que é muito simples e ela tem uma característica de ser muito semelhante a circuitos elétricos. Então, para quem trabalha programando CLP, tem uma facilidade muito fácil de perceber e fazer o que precisa, porque consegue entender relacionando com circuitos elétricos, né, o que é necessário para fazer essa automação. Então, por isso ela tem uma vasta aceitação e é a mais utilizada atualmente, né? Existem algumas diferenças de gráficos, né? Mas algumas diferenças gráficas e de lógica em relação a blocos, né? Ou seja, tem alguns blocos já que vêm prontos em alguns softwares, né? Então, dependendo do fabricante, poderão vir alguns blocos prontos para algumas aplicações específicas, né? No caso, a gente vai estudar o Click, né? Que é bem simples, então ele vai ter o básico para fazer tudo, né? Não vão ter essas aplicações específicas. Por exemplo, o que seria uma aplicação específica? Seria um bloco de PID, né? Um controlador PID para atualização de posição ou de temperatura. Ou seja, essas lógicas mais avançadas que têm empregação de operações matemáticas, a gente não vai utilizar, né? Existem alguns CLPs que já vêm com isso pronto, empregado neles, né? Mas a ideia vai ser que vocês entendam muito bem o básico, que é o necessário para que vocês consigam programar as lógicas de vocês, né? E fazer, vamos dizer assim, 90% do que precisa em relação à automação. O fato, bom, então ali só reforça, né, o que eu falei, que a aceitação do CLP é por causa o segundo parágrafo ali, por causa dessa questão de ser uma linguagem gráfica muito simples e fácil de entender. Então, olha só, além do ladder, a gente tem outras linguagens. Geralmente eu cobrava isso em prova. Quando a gente falava, eu perguntava, é só o ladder que é a linguagem de programação para CLPs? Não, existem outras linguagens. Então, quem regulamenta, né, quem criou um padrão para esse tipo de linguagem é a IEC 61131-3. Ela define 5 linguagens, né, padrões para a programação de CLP, que são lista de instruções, texto estruturado, linguagem ladder, diagrama de blocos de função e diagrama de função sequencial. Ou seja, você consegue criar automação para um CLP utilizando todas as linguagens e tem um padrão. A gente vai se aprofundar em linguagem ladder, que é a mais utilizada, vastamente utilizada para programação de CLPs, certo? Mas não é a única. Existem esses outros tipos de linguagens que raramente são utilizadas, mas podem ser utilizadas, né? Quando a gente abrir o Click e começar com as aulas práticas, eu vou mostrar que dá para fazer outras formas de programação além do ladder ali. Mas o nosso foco é o ladder, né? Porque é a mais utilizada. Então, a gente começa com alguns elementos da programação em ladder, né? Então, elementos sequenciais para a programação em ladder, né? Básicos.
A gente tem os contatos normalmente abertos, os contatos normalmente fechados e uma bobina ou saída. Qual que é a ideia? Bom, vamos explicar cada um desses aí, né? Para lembrar bem para vocês o que eles fazem, né? Bom, um contato normalmente aberto é um contato no meu CLP que vai ficar aberto quando eu não estiver fazendo nenhuma ação, né? Ou seja, ele fica normalmente aberto. Se eu realizar alguma ação sobre ele, ele fecha, e se eu parar de fazer essa ação, ele abre novamente, que é o estado normal dele. A mesma coisa acontece com o contato fechado, só que de forma invertida, né? Se eu não realizar nenhuma ação, ele fica fechado. Se eu realizar uma ação, ele abre. O que seria esse realizar uma ação? Seria, por exemplo, eu apertar uma botoeira, né? Se eu apertar uma botoeira para abrir um contato, né? Abrir, por exemplo, ligar um motor. Quando eu apertar essa botoeira, se ela estiver aberta, se for um NA, ele vai fechar. Soltei, abre. Então é assim que funciona o contato normalmente aberto dentro do CLP. Ele seria como se fosse uma botoeira mesmo normalmente aberta. Se eu apertar, ela fecha, fica fechada, soltei, abre, né? É um acionamento muito utilizado para ligar o motor. Por que ele é utilizado para ligar máquinas em geral, né? Porque ele é normalmente aberto e por uma questão de segurança, isso é muito interessante. Por quê? Porque se faltar energia, como ele é normalmente aberto, o estado dele vai ser normalmente desligado. E por uma questão de segurança, isso é necessário. Ou seja, liguei um motor, faltou energia. Quando a energia for retomada, a gente vai falar sobre o contato selo em breve, mas que é o que faz isso acontecer. Quando a energia for retomada, o estado natural dessa botoeira é aberto. E isso é legal porque com isso, quando faltar energia e a energia for restabelecida, a máquina não vai ser ligada automaticamente, né? Vai precisar novamente que eu faça a ação de ligá-la, né? Ou seja, aperte o botão, se for uma botoeira no caso, para que eu consiga ligar esse motor, por exemplo, né? Desculpe. E a botoeira fechada funciona da mesma forma. A botoeira fechada geralmente é utilizada no botão de desliga ou no botão de emergência, né? Ela geralmente é fechada. Se eu apertar, né, ele vai automaticamente cortar a energia e desligar. Daí, quando a energia for restabelecida, o botão de desligado já vai estar habilitado, né? Esse é o entendimento. Quando é normalmente aberto, quando falta energia ou quando nada acontece, normalmente ele é aberto. Então, o botão de desligar é normalmente aberto, porque eu não quero que a máquina ligue sozinha quando não tiver energia, por exemplo, né? E o botão de normalmente fechado, ele fica sempre fechado. Só quando eu tomo uma ação ele abre. Ou seja, um botão de desligar, ele precisa funcionar mesmo que alguma coisa dentro ali não esteja funcionando. Ou seja, ele corta a energia mesmo, porque ele geralmente está fechado. Quando eu aperto ele corta a energia, certo? Essa é a ideia básica desses contatos normalmente abertos e normalmente fechados, certo? Falando sobre bobinas ou saídas, né? Por que bobinas ou saídas? Porque saída é porque será uma saída do CLP, né? A gente tem as entradas que eu mostrei na aula anterior e as saídas, né? As entradas são toda a informação que o CLP vai estar medindo, né? Que pode ser uma botoeira, pode ser um sensor, para realizar a automação. As saídas é a ação que ele vai realizar propriamente dita, né? Então, essa ação é transmitida através das saídas do CLP. Então, ele tem entradas, tem saídas. A gente tem dois tipos de CLP, o CLP compacto e o CLP modular. No CLP compacto, a saída já vem ali, né? Vem normalmente de 4 a 8 entradas e de 4 a 8 saídas, depende do tamanho do CLP. No modular, você compra quantas saídas você precisa, ou seja, você consegue fazer... você consegue configurar
o teu CLP, né, a questão das entradas e saídas, exatamente de acordo com a sua necessidade. Entenderam? Então, a gente tem essa diferença aí, né, de entradas para saídas, né? E por que bobina, pessoal? Porque a gente está falando em bobina. Pessoal, bobina é porque é literalmente uma bobina, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma bobina, né? Ou seja, tem uma bobina dentro desse CLP com um relé que vai fazer o abrimento e fechamento da saída, certo? Então, a saída também pode ser normalmente aberta ou normalmente fechada, né? A gente pode configurar isso no CLP, eu vou mostrar isso para vocês adiante. Então, basicamente é isso, né? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui para não perder o nosso ritmo. Aqui eu tenho um exemplo muito legal do que eu estava falando anteriormente, né? Para ficar bem claro. Então, aqui eu tenho um exemplo de contato selo, né? Que é vastamente utilizado na automação para várias aplicações, principalmente para ligar equipamentos, né? Por que esse contato ele é importante para nós? Esse contato é importante para nós porque percebam ali que S1 é o botão de liga, né? Ou seja, é uma botoeira aberta. Então, a parte de cima ali é o diagrama elétrico de uma partida direta, que é o que é utilizado para ligar o motor, por exemplo, em partida direta. A parte de baixo ali é o diagrama elétrico da partida direta no ladder, né? Se vocês olharem assim de forma... vamos lá, vamos pegar o de baixo e virar ele, né? Essa programação, vamos virar ele, imaginar essa programação na vertical. Percebam que é muito semelhante o contato elétrico que está aqui com a botoeira, né, que está no ladder. Então, existe essa semelhança e dessa forma existe essa aceitação em relação ao CLP, como eu falei antes. Então, aqui dá para ver bem certinho como que é um contato elétrico e como que fica no CLP a programação para um acionamento equivalente, né? Então, voltando na questão do contato selo, o botão S1 ali, ele é um botão normalmente aberto, né, que é o botão de liga, que eu comentei com vocês. Quando eu apertar esse botão, ele vai fechar. Soltando esse botão, ele abre novamente. Então, quando eu apertar o botão S1, ele vai fechar e vai energizar a saída K1, né, que é uma bobina. A mesma coisa acontece no diagrama do ladder. Então, quando eu apertar o I1, ali, I001, opa, desculpa, eu vou acionar aqui tá O, mas no CLP é Q, tá? O Q000. Então, o que vai acontecer quando eu fizer isto? Quando eu fizer isto, opa, eu passo a mão aqui sem querer por cima. Quando eu fizer isto, o que vai acontecer? Quando eu energizar uma bobina, ela vai mudar o estado das suas saídas. Ou seja, uma saída normalmente aberta, ela vai ficar fechada e uma saída normalmente fechada vai ficar aberta. Se vocês perceberem, no diagrama elétrico, tem o K1 ali, que é um contato, né, dessa bobina. Então, eu tenho ali no final, na parte elétrica, o K1, que é uma contatora, né, numa instalação elétrica, e o contato aberto dela ali. No diagrama do ladder eu tenho a mesma coisa, eu tenho essa saída e eu tenho o contato aberto dela ali. Então, o que vai acontecer, pessoal, quando eu tomar essa ação, quando eu realizar essa ação de apertar o botão e ligar? Eu vou energizar e a minha bobina vai atuar. Quando a minha bobina atuar, ele vai fechar. E com isso, se eu soltar o botão de liga, a bobina vai continuar sendo autoenergizada pelo contato dela. Ou seja, a energia, ao invés de passar ali pelo S1, a energia vai estar passando pelo K1,
que está fechado porque a bobina está fechada. Então, a própria bobina vai se manter ligada por causa do contato selo, né? Que é o K1, que é um próprio contato dela. Esse vai ser o primeiro exercício que a gente vai fazer quando a gente começar a programar no ladder, né? No nosso CLP. Aí o que acontece? Se faltar energia, não vai chegar mais energia no K1, falando na parte elétrica, né? Aí ele vai voltar a ficar aberto e com isso, quando a energia se restabelecer, o K1 vai estar aberto, que é a posição natural dele. E com isso, o que vai acontecer? Ele nunca vai ligar automaticamente. A mesma coisa acontece na linguagem de programação ali em relação ao CLP, né? Qual que é a diferença? Na elétrica, que é a parte de cima, a gente tem energia chegando, né? Que é a tensão elétrica. Então, na parte do diagrama de partida, eu vou ter energia chegando até os pontos e a energia vai chegar ali até a bobina e e vai realizar essa automação, né? Vai atuar o contato selo. Na parte lógica, eu tenho algo equivalente à energia, que é o quê? É uma informação verdadeira ou falsa. Então, na linguagem de programação, eu tenho somente para essa automação, né, que a gente está falando de portas lógicas, entradas digitais, não analógicas por enquanto, eu tenho 1 ou 0. O que é o 1? O 1 é uma informação verdadeira, ou seja, seria o equivalente a estar chegando energia. E o 0, o que é? O 0 é não ter acontecido nada, não ter energia nesse sistema. Então tem que tomar esse cuidado, né? Eu estar apertando não significa que é uma informação verdadeira. Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque a informação ser verdadeira significa o nível lógico ser 1. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, usando uma botoeira fechada, que normalmente está fechada, a primeira ali, 00, vamos dizer que não tivesse a segunda. A informação é verdadeira, sem eu estar apertando. Entenderam? Por quê? Porque ela é normalmente fechada, então automaticamente já vai passar o nível lógico por ela, ou seja, no diagrama elétrico vai passar energia, mesmo ela não estando sendo acionada. Então tem que tomar cuidado porque isso confunde um pouco, né? A questão do nível lógico, assim como a questão da eletricidade, não tem a ver com tá apertando, né? Tá atuando. A questão do nível lógico tem a ver com essa energia, ou seja, ser positivo ou ser negativo, ser nível lógico 1 ou ser nível lógico 0. E isso vai depender da ação que você vai estar fazendo, mas também vai depender da lógica que você programou. Se você colocar, por exemplo, só uma porta lógica ali, ou seja, só uma entrada fechada, uma entrada normalmente fechada, o nível vai ser verdadeiro, ou seja, você vai acender uma luz, por exemplo, né? A tua bobina vai estar ligada. Para que isso serve além de desligar uma máquina? Isso serve, por exemplo, para você acionar uma luz, né? Vamos imaginar que a gente tem uma luz quando a máquina está desligada. Vamos colocar que a gente tem uma luz verde, né, no painel aparecendo, mostrando que a máquina está desenergizada, né? Ou seja, sem energias, ela não está em funcionamento, né? Uma informação mais para segurança. Neste caso, mesmo sem eu tomar nenhuma ação, a minha luz vai continuar acesa. Por quê? Porque é o nível lógico verdadeiro, alto, entenderam? Então, daí eu poderia fazer uma aplicação para esse tipo, certo? Esses conceitos é a primeira vez que a gente está falando, se eu não me engano, eu acho que eu não falei tanto, ou não fui tão específico nas aulas, né? A gente não chegou aqui a discutir tanto essas questões, porque foi mais teoria. Então, fiquem tranquilos, porque eu vou falar com vocês e isso vai ficar muito claro quando nós começarmos a trabalhar com os exercícios, tá? Então, quando a gente começar a fazer isso na prática, que vai ser depois de eu apresentar toda essa teoria, isso vai ficar mais claro, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui na apresentação. Essa é a nossa... o nosso CLP, vamos colocar, essa é a nossa ligação física do CLP, certo? Como ele é por dentro. Então, assim,
o CLP está ali, tem as entradas que são representadas pelos I, né? I0, I0, I1, I2, I3 e vai, né? Neste caso aí a gente tem só 4, mas é normal que tenha mais entradas, né? Pelo menos 8. E a gente tem as saídas, que geralmente são representadas por Q, tá? Esse exemplo está como O, mas é Q o mais normal. Então teríamos ali Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Opa, pulou um ali, né? Que estranho. Q4, Q5, Q6, etc. Então, a gente tem essa ligação física. Então, olha ali. Exemplo de ligação para acionamento de um contator com o modo de um comando direto para um motor de indução. Então, isso é dessa forma que o nosso equipamento seria ligado. Então, assim, a gente vai ter ali, ó, percebam que além do contato interno, ou seja, da lógica interna do CLP para a questão de acionamento, a gente também tem as botoeiras. Então, existem botoeiras fisicamente, estou falando de botoeiras físicas, né? Que são normalmente abertas e normalmente fechadas, né? Então, ali eu tenho S0 e S1, né? Percebam que os dois são normalmente abertos, ou seja, quando eu apertar, ele vai tomar uma ação. Isso confunde um pouco. Por quê? Porque os dois botões são iguais. E é assim na automação, tá? Você vai comprar dois botões iguais. A única diferença é que um vai ser de uma cor, né? Por exemplo, vermelho, e outro vai ser de outra cor, que pode ser preto. Quando você estiver realizando automação, você não precisa criar a lógica de, por exemplo, deixar um botão fechado ali, né, para desligar a máquina. Por quê? Porque essa lógica está sendo realizada dentro do CLP. O que isso significa? Significa que se vocês estivessem realizando uma partida elétrica, né, sem o CLP, seria um botão aberto e um botão fechado, né? O fechado para desligar. Mas como a gente está fazendo a lógica de programação dentro do CLP e dentro do CLP a gente colocou um contato fechado, na parte de hardware, ou seja, na instalação elétrica, podem ser dois contatos abertos. Por quê? Porque eu só preciso dar um pulso. Eu tenho que gravar essa ideia de ser uma informação positiva, ou seja, um nível lógico alto, né, para o computador. Então tá, vamos lá. Eu apertei o S0, liguei, lembram lá o que acontece no CLP? Eu vou ficar com o contato selo dentro do CLP, porque eu não estou fazendo a ligação elétrica, eu estou fazendo a ligação através dessa automação do CLP, alto. Quando eu ficar com contato, com nível alto, aliás, eu vou ter energia passando por ele, né? Ou seja, se eu colocar uma saída, uma saída aberta, ela vai fechar e com isso vai deixar passar energia por ela. Quando passar energia pela saída, o que vai acontecer? Ela vai poder alimentar um contator, né? Que é o caso do que está ali com aquela bobina. Deixa eu mostrar com o mouse aqui, ó. Certo? Aí o que vai acontecer com essa bobina? Ela vai, quando energizar, eu vou falar mais sobre bobinas em específico, tá? Mas quando ela energizar, ela vai criar um campo elétrico ali. E esse campo na verdade, eletromagnético, né? Porque tem a questão do ímã, né? Então, quando criar esse campo, eu vou estar realizando uma força em relação àquele contato. Aí o que vai acontecer? Dependendo do contato, eu vou mudar de aberto para fechado, né? Esse contato. E com isso eu vou alimentar o meu motor, certo? Essa bobina aqui, ela vai estar tanto dentro do CLP, na saída dele, então tem uma pequena bobina, tem um relézinho pequeno dentro do CLP, que é o que vai estar acontecendo, é o que vai estar fazendo eu alimentar o meu motor, né? E também vai ter essa bobina dentro da contatora. A contatora aqui, no caso, na verdade, ela está representada pelo A1, A2, que é a mesma coisa que acontece no relé. Então, o que isso significa? Quando eu alimentar, eu vou mudar a posição do meu relé, de ligado para aberto, de aberto para fechado, de fechado para aberto, né? Porque eu vou mudar essa posição,
vai alimentar a contatora vai fazer a mesma coisa que vai alimentar o motor. Então eu consigo fazer essa ligação dessa forma, né, para estar ligando o motor. Por que isso é importante? Porque eu não posso ligar o meu motor, apesar da lógica já permitir isso. Deixa eu dar um joinha aqui. De vez em quando eu perco onde está a câmera. Apesar da lógica permitir que eu energize alguma coisa quando eu acionar o CLP, eu não posso fazer isso diretamente no motor. Por quê? Porque um CLP, a bobina dele, essa bobina que está aí representada, ela tem uma capacidade de 1 a 2 amperes. Ou seja, é uma capacidade bem pequena para você ligar o motor. Para você ligar o motor, você tem que ter muitos amperes, né? 10 amperes, 100 amperes, depende do tamanho do motor. Então, o que se faz? Você usa o relé, né, da saída do CLP para ligar uma contatora. E a contatora vai fazer a mesma ação para ligar o motor. A contatora ou contactora, né, ela vai permitir que se passe uma quantidade muito maior de energia por ela e com isso ligue ou desligue o motor. Ou seja, a gente não pode ligar um motor ou desligar um motor com um interruptor, né? Você podia falar, mas eu não preciso disso, eu ligo com um interruptor. Por quê? Porque a quantidade de energia que se passa por ali é muito grande. Então, você precisa criar toda essa lógica com uma contatora para que você possa ligar um motor de potência e não dê um estouro ali, não derreta os condutores, né? não dê um curto-circuito, algo do gênero. E por que eu não uso um interruptor ao invés de um botão, né? É porque esses botões, essas botoeiras são feitas para não dar problema, então eles têm grau de proteção, eles são extremamente resistentes, isso faz com que você tenha um processo consideravelmente mais confiável, essas botoeiras. Então por isso que a gente não usa interruptores simples, que seria muito mais barato, né? Por isso que se usam botoeiras, né? Botoeiras aí robustas. Né? Para quê? Para que você aperte ali 10 mil vezes o botão de liga e desliga, se precisar por semana, e não dê problema nenhum aí por 5 anos, entendeu? Se você fazer isso com o interruptor comum, você vai ter um problema com certeza que vai quebrar o interruptor, né? A questão de resíduos, de oleosidade também. Então tem que ser os equipamentos industriais, né, essa automação industrial tem que ser robusta. Por isso que também a gente justifica a utilização do CLP, porque o CLP é um componente que é consideravelmente robusto para aplicações industriais, né? A gente pode fazer a mesma lógica com um controlador programável, né, ao invés de utilizar um CLP. Dá para fazer a mesma coisa. Só que por que o CLP é tanto utilizado? Outra questão de prova aí que eu cobrava. Por que o CLP é tanto usado na indústria? Porque ele é um equipamento robusto. Ele é um equipamento que é instalado para que não dê problema, assim como as botoeiras. Você não pode ter um problema de produção, tá? Imagina, ter lá 50 funcionários na tua linha de produção e tá com problema porque quebrou um botão, entende? Um botão que é muito, muito barato. Então, a ideia é essa, você tem que ter componentes robustos para que você tenha confiabilidade no teu processo produtivo, certo? Então, bom, vamos dar sequência aqui, ó. A gente vai falar sobre portas lógicas não e inversora na nossa próxima aula, que daí eu vou dar alguns exemplos também. Eu acho que está bem legal assim, a forma que eu estou explicando, porque realmente eu estou conseguindo falar bastante e bastante conceitos importantes. Eu estou falando rápido, estou tentando fazer as aulas um pouco mais compactas, né? A minha meta aí é 30 minutos por aula. Para quê? Para que a gente possa aproveitar o tempo extra para discutir, para que vocês possam me fazer perguntas, como a gente faz em aula também, né? Eu não vou ficar falando direto. Então, já estamos chegando no nosso tempo aí, estamos com quase 35 minutos. Então eu vou deixar essa parte de funções lógicas para a próxima aula, que daí a gente fecha esse slide, que é o primeiro slide sobre CLP e ladder, né? Que é extremamente importante, que eu acho que é um dos mais importantes aí, porque a gente está falando tanto de questões de hardware quanto questões de software, né? Hardware em relação a como que funciona o CLP,
né, como funciona a instalação elétrica, e software, como que se programa esse CLP. Certo? Então fica esse slide para a próxima, e eu conto com vocês, pessoal, para que vocês formem as equipes. Então eu vou começar a fazer comentários ali no Moodle em relação aos trabalhos que já foram propostos, né? E gostaria que vocês procurassem se alinhar em relação a esse assunto. Para as outras disciplinas, pessoal, as turmas criaram alguns grupos no WhatsApp, me incluíram. Tá funcionando bem porque eu consigo tirar dúvidas pontuais de forma mais rápida. Se vocês quiserem fazer o mesmo em relação à disciplina, podem fazer. Estarei à disposição para auxiliar vocês também fora do horário de aula, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema com o Moodle ou qualquer coisa que vocês não tenham entendido, podem me mandar uma mensagem que eu respondo, tá? Eu prefiro que façam isso através de um grupo porque as mensagens geralmente, as dúvidas são muito parecidas, né? Então quando eu respondo em um grupo, eu consigo atingir um número maior de alunos, né? Ou seja, eu consigo explicar para mais e às vezes as dúvidas são as mesmas, certo? Então eu fico à disposição se vocês quiserem fazer isto. Que mais que eu tenho para falar? Eu acho que é isso, pessoal. Então, a gente fica com o fórum e conto com vocês para que vocês preencham. Lembrei o que eu ia falar. Lembrando que a nossa plataforma oficial de comunicação é o Moodle, certo? Podem me mandar e-mail, podem mandar e-mail para o meu particular, podem me mandar mensagem, mas para fins de eu verificar se vocês realmente estão participando da disciplina, estão discutindo, estão acompanhando as aulas, o Moodle é a nossa plataforma oficial, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Boa semana.